Se no vídeo anterior eu falei a minha opinião sobre os protestos na Vila, nesse conteúdo aqui eu vou falar sobre o time, tá? O time. Eu tenho críticas pesadas ao time, a jogadores individualmente, mas críticas profissionais. Eu tenho e vou fazê-las. A diretoria, tenho. Vou fazê-las agora e levantar esse debate para que você participe também e comente aqui embaixo. Quem está prejudicando mais o Santos? Jogadores, diretoria? Comenta aqui embaixo, tá? Porque é o seguinte, tudo começou errado em 2025. Mentalidade de Série B incrustada no Santos, em alguns jogadores. Chegada do Neymar, um respiro para o Santista, para nós Santistas. O Neymar numa sequência de 7 jogos modificando o Santos, botando o Santos de novo lá em cima. E aí vem lesão do Neymar e vem um time fragilizado. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha para os amigos, porque aqui a gente vai tecer críticas técnicas e táticas ao Santos, individuais a jogadores, questionamentos importantes que devem ser feitos e que o Kleber Xavier tem que mudar, e é o que a gente espera dele, porque ele não teve culpa de nada do que aconteceu contra o CRB. Foi um dia e meio de treino, um dia e meio, não tem culpa, tá? Então já vai se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando com os amigos para que eles comentem aqui embaixo e façam parte desse debate. Bora lá. Primeiro grande detalhe. Por que não contratamos um volante de marcação pesada? Isso nos faz falta bastante. Desde o Campeonato Paulista nos faz falta esse volante pitbull, tipo Alisson Pitbull. Não que seja ele, mas um cara nesse estilo. Nos faz falta. Erro de avaliação de elenco. E na base você não encontra um volante assim. Nós temos muitos segundo volantes, né? Muitos e nenhum primeiro volante. Um cara que chegue lá e fale, pô, vou resolver, esse cara é o cão de guarda, ó, fica tranquilo, defesa, tô aqui com vocês. Hoje o único que pode fazer essa função, mas não sei se aguenta o tempo todo, é um Rincon pela experiência dele. Mas ele também é um cara mais de segundo volante. Zé Rafael, esqueçam, não é essa a função. Outra coisa, quem contratou o Léo Godoy, com todo respeito, não serve para o Santos. O Aderlan hoje é o melhor lateral direito que o Santos tem, só que o Santos precisa procurar outro no mercado. Outro lateral, que seja lateral, que esteja o princípio básico do lateral, que a primeira coisa é defender e depois saber atacar. Olha o Escobar. Tecnicamente tem as suas limitações, mas é um cara que defende primeiro para depois atacar. E é muito útil, corre, tá? Montagem do elenco, do meio para frente, ok. Pô, Benjamin Rolheiser não pode sair desse time, o cara é craque. Ontem ele ficou com o time inteiro nas costas no primeiro tempo. Ele saiu exausto, sentindo alguma coisa, porque jogaram tudo em cima dele. Tudo em cima dele. A gente tem que ter o Álvaro Barreal do lado dele, tem que ter o Neymar mais pra frente. A gente não precisa do Tiquinho Soares, por exemplo, como centroavante. Não precisamos de um centroavante hoje. Tem que ter um cara de movimentação lá. Um Soteldo e um Neymar, quando estiver completo, lá na frente já resolve. Ou se precisar do cara da referência e tal, o David Washington tá na frente do Tiquinho. Porque a bola não tá chegando. Então tem que fazer a bola chegar, tem que fazer os caras chutarem pra gol. Então a gente não precisa do finalizador, do 9 hoje. É a minha visão. O esquema do Santos tem que ser o 4-4-2, gente. Não tem jeito. É 4-4-2, 2 linhas de 4 e 2 livres, sem a referência. Tem que ser assim. Questionamentos. Gil, cara, eu sou muito grato ao Gil. A gente sabe do que ele faz, se esforça, da identificação que ele teve com o torcedor do Santos e tem com o torcedor do Santos. Uma noite infeliz. Mas, cometeu pênalti, errou na saída de bola. Ok. Vinha melhorando a parte aérea, mas também vinha dando alguns vacilos. O Gil ele pega atalhos do campo, ele já é mais aquele cara mais parado. O Zé Ivaldo é mais do combate. Aí eu faço a pergunta, por que o Luan Pérez não serve? O Kleber Xavier precisa observar, o Luan Pérez precisa ter uma chance, uma oportunidade do torcedor vê-lo nesse time do Santos. Pô, Fará, qual é o time ideal do Santos? Com todo mundo à disposição, cara, eu falo pra você. É Brazão no gol, que é outro cara também que, não tem que tirar, não tem que vender o cara que tá segurando a bronca, e ele foi muito sincero, ó, ele defendeu o pênalti, só que é o seguinte, precisamos vencer, o Santos precisa vencer, cara. Se não vencer, não adianta nada o cara ficar agarrando pênalti, fazendo defesas milagrosas.
Então é Brazão no gol. Hoje é um Aderlan na direita e um Escobar na esquerda. Hoje tem que ser Zé Rivaldo e Luan Pérez, não tem jeito. Como primeiro volante eu colocaria o Rincon. Aí eu montaria assim, ó. Falando sério, Rincon, eu colocaria o Zé Rafael, Barreal e Rolheiser. Neymar e Soteldo na frente. Mas disparado esse vai ser meu time. É o meu time, com movimentação na frente, com chegada, com caras de criatividade. Pô, mas você vai deixar tudo exposto lá atrás. Não interessa. Não interessa. Eu preciso chegar, ficar mais com a bola. E esses caras têm condições de ficar mais com a bola. O que a gente não pode mais é aceitar o Santos ficar entrando em roda. Com todo respeito ao Schmidt, ao Pituca, que eu considero excelentes jogadores, mas eles não têm mais condições. Eles precisam descansar. Precisa de um banco. O Gabriel Bontempo é um cara que saiu da posição dele e resolveu, mas aí você vai ter o Zé Rafael. Quando tiver o Zé Rafael, tem que jogar com o Zé Rafael. É o Zé Rafael. O Soteldo não é reserva pro Guilherme Maria, aqui nem na casa do cacete. Entendeu? E o Guilherme, a gente entende essa parte mais emocional, das vaias, tal, não sei o que lá, mas a gente sempre disse aqui, o Guilherme é um cara bom para compor elenco, porque ele nunca se firmou em time que disputou Série A. Então não vamos ficar dando murro em ponta de faca. E o Kleber Xavier, espero que tenha essa noção. Eu espero que ele arrume a casinha, né? E a partir dali o Santos comece a construir, porque com caras mais talentosos de retenção de bola, como Rolheiser, como Barreal, como Zé Rafael, caras que chegam mais na frente, como o Neymar de movimentação, ele bem, como o Soteldo, que é o cara do drible, que é o cara que pode arrastar zagueiro pra lá e pra cá, pô, você tem muito mais competitividade. E esses caras, de repente, um Guilherme entrando, um Bontempo entrando, um Schmidt entrando, um Pituca entrando, um Tiquinho entrando, eles podem render mais em pouco tempo do que desde o começo do jogo. Essa é a realidade. Então o Santos enfrenta uma realidade de um elenco hoje muito deficitário, mas de um elenco que precisa dessa mudança tática, né, para ter ganho técnico. Ah, mas enquanto o Neymar não voltar, monta aí o time sem o Neymar. Fala, eu monto. Então você coloca Soteldo e David Washington na frente. Pronto. Ou até Soteldo e Tassiano, que pode ajudar numa recomposição. Soteldo e David Washington, eu montaria dessa forma. Não tem como a gente ficar correndo atrás do rabo, cara. Não tem como mais ficar esperando o Luan Pérez, o técnico decidir que o Luan Pérez... Não existe isso, cara. O Luan Pérez hoje tem que ser titular do Santos, a gente tem que observar o Luan Pérez, senão para que ele veio? Né? E não tem essa de sair dispensando o jogador Pituca porque tá mal, dispensa. O Léo Godoy é um que eu devolveria. Não serve, cara. E aí é um castigo pro Sherman, que é novo e que tem potencial. Você fica servir hoje como terceira opção. O Léo Godoy tá na frente dele, não dá. Eu acho que a observação tem que ser melhor feita, tá? O Léo Godoy, ele não marca bem, ele não ataca bem. Ele foi eleito o melhor lateral sul-americano em 2023 e esqueceu tudo em 24 porque caiu com o Atlético Paranaense, e aí o Santos contrata um lateral que caiu para a segunda divisão. Não dá para entender isso. Pô, vamos atrás de um volante. Cadê esses analistas de mercado do cacete aí? Pô, vamos parar, cara, vamos assistir, vamos observar, vamos olhar. Tem no continente sul-americano, tem no futebol, sem essa de pô, não, vamos olhar, não fique olhando só para a Europa não, cara. Quando cogitou-se o William Arão, pô, cara, eu sou super a favor, é o cão de guarda, apesar de ter 33 anos, é um cara, é esse estilo que a gente precisa. Então, vai achar, por que o Santos não forma mais na base? Eu espero que o Copertino, que agora está no Sub-20, que ele comece a corrigir isso, que o Axel no Sub-17, o Helder, né, que eles comecem a corrigir isso, a formação de jogadores, a ausência de formação de jogadores em cada posição está refletindo hoje no time principal. Então o Santos não tem uma identidade. Não me falem em DNA ofensivo com o que o Santos está formando na base. Tem muitos talentosos, mas se formam times na base hoje no Santos para conquistarem títulos e não formar jogadores, formam times e não jogadores, e o que estão faltando são jogadores. A base do Santos, por exemplo, o Rian é um belíssimo segundo volante, mas tem uma concorrência aí com os caras mais experientes. Como que esse moleque vai ter chance? E ele entra bem, né? Cara, vamos pensar. O Kleber Xavier, a partir da próxima semana, a gente tem que observar muito o trabalho dele nessas mudanças radicais que ele deve fazer. Ele deve fazer. Contra o Grêmio, volta o Tassiano, volta o Soteldo, volta o Bontempo, beleza. Para mim, os 3 titulares. 3 titulares. Com toda a certeza do mundo. Não dá para abrir mão desses caras, deixar os caras no banco, a não ser que não tenham condições nenhuma. Então, vamos começar a pensar nisso. As críticas têm que ser tecidas sim. A diretoria, que contratou mal,
Desde o técnico, porque o Pedro Caixinha com o Pedro Martins formaram esse elenco, os dois formaram esse elenco com a anuência da diretoria, e agora quem pega o time, pega um elenco deficitário, do meio campo para frente com muita qualidade, mas com muitos problemas de ordem física, só que do meio campo para trás com muitas falhas. Então o Santos tem que ir para o mercado urgente, parar de contratar jogador de frente, que o Santos está bem servido, e contratar um lateral direito bom, gasta num lateral direito bom e gasta num primeiro volante bom. Porque quando o Zé Rafael voltar para esse time, meu amigo, estrear nesse time, nas condições, pegar o ritmo, cara, o Zé Rafael é um baita de um jogador, do lado do Barreal, do lado do Rolizer, cacete, os caras vão deitar e rolar. É o Santos competitivo, o que não dá pra ficar aceitando é a gente insistindo nos caras só porque os caras têm história, só porque os caras subiram com o Santos da Série B pra Série A, só porque isso, porque aquilo, não dá mais. Schmidt, Pituca, com todo respeito, é banco. Gil, tem que ser um banquinho, entendeu? Não dá pra gente, Tiquinho Soares é banquinho. Não dá pra contar com esses caras, são muito mais David Washington, sabe? Ou o Matheus Xavier também, caso o Soteldo não tenha condições, ele tem que começar jogando, o moleque rabisca, o moleque vai pra cima, não tem medo. E é moleque da base, é moleque, sabe? A gente tem que parar com isso. O Kleber Xavier, a partir da semana que vem, a gente tem que começar a cobrar dele explicações. Por que o Luan Pérez não é titular? O que acontece com o Luan Pérez? Será que ele tá bem? Não tá bem? Né? Porque o Gil não tem mais condições. Por que não modificar o esquema tático se ele for manter esse esquema tático? Aí sim, são as questões que podem melhorar o Santos e tornar o Santos competitivo. Tá? E aí quando o Neymar voltar, a cereja do bolo, pum, acabou. Só que a gente precisa voltar a vencer. Não podemos ficar sofrendo nas mãos de times inferiores tecnicamente a nós, que se superam taticamente. Então a gente precisa ajustar a parte tática, que a parte técnica aparece. Porra, porque do jeito que tá é cartilha de Série B, meu amigo. Com todo o respeito do mundo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo conteúdo, valeu.